Fala pessoal, tava pensando aqui que eu preciso documentar algumas coisas, até mesmo para que no futuro eu possa olhar para tudo isso e, e ver toda a trajetória que eu passei, todo o caminho que eu trilhei, o que eu pensava antes e o que eu penso no presente, né? No caso, quando eu estiver lá no futuro. Bem, inicialmente eu queria gravar nesse vídeo contando um pouco da minha história relacionada aos estudos para concurso público. Bem, eu iniciei no estudo para concurso público basicamente por volta do ano de 2017. Na verdade, a minha primeira experiência, digamos assim, com algo que seja parecido com o concurso público foi em uma prova que eu fiz para estágio. Enquanto eu estava na faculdade, por volta do quarto, quinto semestre, eu fiz uma prova para estagiar no Tribunal de Justiça do meu estado aqui do Ceará e consegui aprovação nessa prova. Incrível que assim, eu estudei um dia, foi assim, na véspera da prova eu dei uma lida na lei porque era do juizado especial, então eu acabei dando uma lida na lei 9.099 do juizado especial e consegui ser classificado aí. Um ano e meio depois eu fui chamado e acabei ficando 2 anos nesse Tribunal de Justiça, o que foi muito bom, me deu uma experiência muito boa relacionada à prática assim, do direito, porque até então eu só conhecia o direito relacionado à faculdade, né? Eu não falei no início, mas eu fazia faculdade de Direito, me formei em Direito. Então essa minha primeira experiência com prova foi nessa prova de estágio, e eu acho que nesse ponto abriu uma chave assim na minha mente que eu poderia fazer provas e essas provas me darem a possibilidade de ganhar um emprego. Então isso meio que virou uma chave na minha cabeça. Eu pensei, poxa, então assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho herdeiros, eu não tenho onde cair morto. Então a minha única saída é fazer provas de concurso público. Porque se eu não tenho de quem herdar, eu falei que não tinha herdeiros, mas na verdade eu quis dizer que eu não tenho uma herança para herdar, né? Eu não tenho como capital para colocar uma empresa, eu não tenho para onde ir. Então a minha única saída é estudar, porque, digamos assim, é de graça, né? Você paga a taxa da prova, vai lá fazer, se você passar, você ganha um emprego. Então, isso meio que virou uma chave na minha cabeça. Eu pensei, puxa, eu vou começar a estudar para concurso público. E em 2017, quando eu estava na faculdade, surgiu, por intermédio de uma amiga, uma oportunidade, que ela me disse que iria sair o concurso da Polícia Penal do Ceará. Na verdade, na época, ainda era agente penitenciário, mas aí o nome mudou para Polícia Penal. Então, 3 meses da prova, eu comecei a estudar para esse concurso de agente penitenciário do estado do Ceará. Não sabia o que o cargo fazia, não sabia como era a realidade de um presídio. Na verdade, eu nem pesquisei nada sobre isso. Eu vi o edital e fui estudar o conteúdo programático do conteúdo. Eu nem sequer olhei quais eram as atribuições de agente penitenciário ou do policial penal. Mas fui e me dediquei de corpo e alma. Eu acordava às 6 da manhã, estudava um pouco até às 7h30, ia para o estágio das 8 às 2 da tarde, ia para casa, estudava mais um pouco, às 4 da tarde tomava um banho, trocava de roupa, para pegar o ônibus para se dirigir até a cidade de Sobral, porque eu moro na cidade de Tianguá, Ceará, então era 1h30 de viagem até Sobral, para assistir às aulas da noite e voltar meia-noite para Tianguá novamente. Então eu chegava em Tianguá mais ou menos 11h30. Chegava em casa ainda ia estudar mais um pouco, dormir e no outro dia começar tudo de novo. Então eu tinha uma rotina em que eu tinha que fazer estágio e faculdade ao mesmo tempo. E estudar para o concurso. Então meio que minha vida nesses 3 meses foi uma loucura. Eu não vi ninguém, eu não vivi esses 3 meses. Todo minuto que eu tinha era para estudar para essa prova. Então eu finalmente consegui ser aprovado nessa prova de agente penitenciário. E inclusive estou lá até hoje, né? Eu assumi em 2018 e sou policial penal até hoje. Depois disso, depois de alguns anos, assim que eu entrei, eu fiquei, não, ponto, tô de boa, vou ficar aqui tranquilamente, vou ganhar 3 mil reais e alguma coisa na época, né, que entrei. E pensei, poxa, eu tô rico. Pensei, porra, não preciso mais nada, porque eu ganhava um salário mínimo. Então passar de um salário mínimo para 4 salários mínimos em 2018 era muita coisa na minha cabeça. Só que quando você começa
a ganhar, meio que aquele dinheiro vai se desfazendo, eu não sei explicar, meio que não é tanta coisa, sabe? Quanto você pensa. E aí foi passando o tempo, e eu percebi que o trabalho da Polícia Penal, ela é um pouco complicado, porque você lida com o pior da sociedade. Você lida com as pessoas que não podem viver na sociedade, então você vai viver com elas ali, certo? Apesar de ser uma boa escala, apesar de ser um trabalho até interessante, no sentido de que você trabalha 2 dias, folga 6, então você fica uma semana longe daquilo, mas os 2 dias que você vive lá é muito intenso. É uma pressão psicológica muito grande, pressão de chefes, pressão de lidar com os presos. É uma pressão de que você fica incomunicável com a sua família porque não pode entrar com o celular lá. Então, tipo, alguns minutos na noite você consegue falar com a sua família. Então, assim, isso foi me desgastando muito com o tempo. Eu pensei, poxa, eu preciso estudar para outra coisa. Eu preciso pegar esse diploma que eu me formei em Direito, eu preciso usar para alguma coisa, porque o cargo de agente penitenciário é nível médio. Eu não vou fazer a faculdade de 5 anos para pegar o diploma e jogar no lixo. Eu preciso usar esse diploma para alguma coisa. Então, passei a procurar quais concursos eu poderia fazer da área do direito. Então, eu me identifiquei com o cargo de delegado de polícia. Por quê? Porque eu já era policial penal. Eu poderia usar ali, em alguns concursos, os anos de policial penal para contar pontos em títulos e também para contar como atividade policial, em alguns concursos que exigem. MP, magistratura, defensoria pública, geralmente exige atividade jurídica e geralmente não aceita atividade policial para contar esses 3 anos que eles exigem. Então, estava fora de cogitação para mim. Então, passei a pesquisar sobre os concursos de delegado de polícia, comecei a consumir todos os conteúdos que eu poderia encontrar sobre concurso de delegado de polícia no YouTube, no Instagram, e comecei a estudar. Comecei a pegar cursos, comecei a estudar, utilizei Gran Cursos, utilizei manual caseiro, eu lembro que eu utilizei na época, utilizei alguns livros, mas livros praticamente eu comprei ali, mas ficaram tudo de enfeite, porque eu não sei porque eu não consigo estudar por livro. Passei a estudar mais questões por PDF, utilizando questões, utilizando o site do Dizer o Direito, fazendo muitas questões, fazendo mapas mentais. Os mapas mentais me ajudaram muito, mas depois eu explico para vocês mais ou menos como é que eu faço isso no Xmind. Mas é isso. Então comecei a pesquisar e comecei a fazer provas. Minha primeira prova no concurso de delegado foi delegado do estado do Pará, em 2020, se eu não me engano. Então em 2020 fui fazer a prova, com a expectativa lá em cima, porque eu estava estudando muito, mas eu estava com 6 meses mais ou menos de estudo. Então eu estava com a expectativa lá em cima, achando que já ia passar de primeira, na primeira prova, que eu não ia reprovar, e tomei um baque que eu não tive nem a minha prova discursiva corrigida. E aí depois, logo uns 15 dias após essa prova do Pará, teve a prova do Rio Grande do Norte, que foi assim uma lapada também, mas devido a um fato que foi culpa minha mesmo. Sabe, não sei se vocês já ouviram falar que quando você marca uma alternativa na prova, no gabarito, você não muda mais, sabe? Então assim, se você marcou A na primeira questão, você não volta depois e marca C, porque isso geralmente não vai dar certo. Parece que o nosso inconsciente, ele sabe das coisas. E eu fiquei de fora no Rio Grande do Norte por causa disso. Por 2 questões eu marquei as 2 questões, estavam corretas, só que no final tinha meia hora ali, fui reler algumas questões, e quando eu estava relendo essas 2 questões, eu decidi mudar o gabarito dessas 2, e marquei no gabarito. Passado essa prova, fui corrigir em casa com o gabarito oficial. Quando eu vi que as 2 questões que eu havia trocado o gabarito estavam certas e eu acabei errando nessa troca, e depois eu vi que eu fiquei de fora por 2 questões, isso foi um baque foda. Foi tipo... Sabe aquele meme que você vê a mulher falando pro homem que ele é burro? Foi tipo eu falando pra mim mesmo. Burro, 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 burro. Foi isso, cara. Foda quando isso acontece. Então, passada essa do Rio Grande do Norte, eu pensei, eu preciso focar mais em revisão. Eu percebi que
Muitas alternativas também nessa prova, eu já tinha estudado, eu sabia que eu tinha aquelas informações no meu resumo, mas eu não conseguia lembrar os detalhes daquelas informações, por isso eu não sabia a resposta. E nisso eu precisei revisar mais, então foquei totalmente o meu estudo em revisão para a próxima prova. A próxima prova seria delegado da Paraíba. Então, eu passei a focar 80% do meu tempo em revisar o conteúdo. Eu percebi, poxa, o meu resumo, os meus mapas mentais, eles têm informações para passar em qualquer prova dessas que já saíram para delegado. Então eu pensei, poxa, se eu tivesse com o resumo em mãos, eu conseguiria resolver tudo. Então tá tudo aqui no meu resumo, eu só preciso colocar essas informações do meu resumo dentro da minha cabeça. E foi o que eu fiz. Eu passei a me dedicar a revisar. Então eu diminuí a resolução de questões e passei a revisar, porque eu sabia, se eu colocasse aquelas informações na minha cabeça, eu passava na próxima prova. E foi o que eu fiz. Fiz isso e fui fazer a prova de delegado da Paraíba. Finalmente consegui ir para a segunda fase. Passei na primeira fase com a estratégia de revisão focado. Então, na segunda fase, acabei sendo reprovado por uma má correção da CESP. E aí foi outro baque, porque agora não era mais culpa minha. A culpa era da banca. E aí se vai 2 anos de luta judicial para conseguir ter meu ponto reconhecido. Só para vocês terem uma noção, basicamente a CESP falou que eu não fiz um pedido lá. Quem fez essa prova vai lembrar de um nome chamado Lenita, que era o nome de uma servidora pública que cometeu um crime. E tinha que pedir ou a prisão dessa Lenita ou o afastamento dela do cargo público. E eu fiz o pedido de afastamento dessa servidora pública exatamente como estava no espelho. Citando até o artigo, porque não tem consulta a vade-mecum. Então, se você lembra o artigo de cabeça, isso soma muito ponto. Inclusive, eu citei o artigo de afastamento da servidora pública. Eu fiz o pedido de afastamento da servidora pública. E na correção, a CESP disse que eu não pedi exatamente nada relacionado à servidora pública Lenita. Então, você imagina, você olhar para a sua prova, tá aqui o pedido de afastamento da servidora pública Lenita. Aí você vê o espelho da prova te dizendo que você não pediu nada relacionado à Lenita. E aí, como é que você fica? Tive que lutar 2 anos na justiça para conseguir o reconhecimento de que a CESP estava errada. E aí ganhei um ponto, porque lá é o seguinte, você precisava ter no mínimo 10 pontos na discursiva para você prosseguir para as próximas fases. Eu fiquei com 9,20 e alguma coisa. Então, por causa de 0,8, eu não fui para a terceira fase, no caso, né, que seria o TAF, na Paraíba. Então, depois de 2 anos lutando na justiça, consegui que a justiça me desse mais um ponto relacionado a esse pedido da Lenita. Então, eu fui para 10,26, se eu não me engano, e nisso consegui prosseguir para as próximas fases. E estou aprovado agora dentro das vagas na Paraíba, esperando o próximo curso de formação, que vai sair bem em breve. Bem, então nesse percurso aí que eu estava lutando na justiça em relação a esse cargo da Paraíba, nesse intermédio aí eu fiz a prova de delegado do estado de Alagoas. E aí eu já tinha uma experiência, ou seja, era a minha 4ª prova. Eu já percebi que na Paraíba eu passei focando mais na revisão. Então eu fiz a mesma coisa em Alagoas. Alagoas veio aí uns 8 meses após o concurso da Paraíba. Então fui com tudo para Alagoas. E Alagoas aconteceu de uma forma tão natural. Acho que por isso que eu tenho um apego, sabe, especial por Alagoas. Porque em Alagoas tudo fluiu, sabe? Passei na primeira fase tranquilamente. Passei na segunda fase tranquilamente, sem nenhuma preocupação assim, sem nenhum susto. Passei em todas as fases de Alagoas. Fiz o curso de formação já em Alagoas. Foi tranquilo, sabe? Quando as coisas fluem naturalmente. Assim foi em Alagoas. E assim, eu amei demais o estado. Eu fiz o curso de formação lá. Hoje, se eu não me engano, eu estou na posição 14, mais ou menos, dos próximos chamados. Já foi chamado uma turma de 50, estou esperando a próxima chamada dentro do cadastro de reserva. Então, até aqui, essa tem sido minha trajetória. Estou aprovado para delegado da Paraíba e delegado de Alagoas, esperando apenas ser convocado.
A Paraíba ainda falta fazer o curso de formação, mas isso já vai acontecer em breve. Alagoas já fiz o curso de formação, estou esperando ser nomeado para tomar posse. E agora não sei mais ou menos que rumo tomar. Estou meio aí querendo estudar um pouco aí para ver relacionado ao Ministério Público, cargo de promotor de justiça, mas eu não tenho atividade jurídica, então eu tenho esses 3 anos aí para pensar como conseguir essa atividade jurídica. E é isso. Essa é um pouco da minha trajetória aí, né? Basicamente relacionada a como estudar. Eu percebo que revisão é o mais importante, então faça um material de resumo bem objetivo para que você possa revisar. Foi revisão que me aprovou, foi revisar que me fez ser aprovado. Façam questões para entender a banca, como ela funciona. E lei seca é muito importante, pelo menos 1 hora de lei seca por dia eu fazia. Dividia meu tempo aí, como eu já falei, entre uns 70%, 80% revisão e 20% resolução de questões. Isso quando você já fechou o edital, isso quando você já estudou todo o conteúdo. É isso, pessoal, basicamente é isso. E mais uma coisa, eu vou deixar aqui no link o meu curso de técnicas de estudo. Se você está iniciando no estudo para concurso público, ou se já começou há algum tempo, mas ainda está meio perdido, sem saber o que fazer, eu tenho um curso de técnicas de estudo para iniciantes, onde eu explico tudo isso aqui que eu falei sobre como revisar, como fazer resumo, como estudar jurisprudência, lei seca, como que eu fiz para ser aprovado, né? Eu tenho um curso aqui em videoaulas, vou deixar aqui no link para vocês. Se vocês tiverem interesse, dá uma olhadinha lá, é bem em conta, bem barato, ainda parcela, certo? E conto com vocês, eu vou começar a gravar mais vídeos aqui, documentar mais algumas coisas, vou documentar toda a questão dessa viagem, do curso de formação da Paraíba, eu vou documentar muita coisa aqui para vocês no YouTube. Se inscreve aí no canal para não perder nenhum vídeo. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo, valeu!